Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre as doenças respiratórias comuns, mas que têm sintomas parecidos ou semelhantes com a Covid-19. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Maurício Manilha, otorrino, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar do Saúde em Foco, doutor. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa. É um prazer todo meu. Estamos à disposição aí para esse bate-papo. Vamos conversar então sobre as doenças respiratórias, doutor, que vai desde as mais leves, resfriados, até as mais graves, e que os sintomas podem ser confundidos com o coronavírus, esse momento da pandemia. Então essas informações são bem importantes, doutor, para a gente neste momento. Realmente há muito sintoma parecido e que pode estar confundindo nesse momento o atendimento e o diagnóstico? Sim, então os sintomas da Covid são muito inespecíficos, né? Então eles são uma gama muito grande de sintomas. Eles podem confundir desde uma gripe comum até mesmo com sintomas gastrointestinais, dores de cabeça, mal-estar no corpo. Então realmente para nós médicos é um desafio, porque é muito difícil a gente fazer o diagnóstico clinicamente. A gente não sabe se o paciente é uma gripe, se é uma rinite, se é realmente o coronavírus. Então, sempre na dúvida, o ideal é a gente manter o paciente com todas as orientações de medidas de higiene, as de higiene pessoal e até mesmo com os familiares, os cuidados de isolamento. Em qualquer caso de sintomatologia, né, seja uma gripe comum, na dúvida a gente tem que pensar como se fosse o corona, né? E com isso, sempre que possível, testar o paciente, realizar o exame para a gente ter certeza que não é o coronavírus. Doutor, eu já vi vários relatos, as pessoas falarem assim, eu achava que eu estava com coronavírus, mas aí era minha rinite, minha sinusite, quer dizer, os sintomas são parecidos. Vamos tentar esclarecer o que é uma coisa e outra com relação aos sintomas, para a gente tentar diferenciar, apesar das semelhanças? Normalmente a rinite é mais acompanhado com espirro, coceira, um prurido. Então, normalmente são sintomas mais leves, né? O paciente não tem febre normalmente com rinite, principalmente os casos de rinite alérgica. Nós temos vários tipos de rinite, né? O pessoal confunde muito, acha que rinite é só alérgica. Tem vários tipos de rinite, tem a rinite até medicamentosa. Pacientes que são usuários crônicos desses remedinhos de vasoconstritores nasais, que isso realmente vai causando uma rinite medicamentosa. Então, mas os sintomas mais clássicos da rinite, por exemplo, é prurido, né? A coceira do nariz, espirro e a obstrução nasal. Esses são os sintomas mais clássicos. A gripe pode levar a rinite, doutor? A gripe tem os sintomas muitas vezes parecidos com o da rinite, mas normalmente a gripe já vem com mal-estar no corpo, normalmente associado a dor de cabeça. Então a gripe já é mais, vamos dizer assim, mais parecido com os sintomas mais comuns do coronavírus, né? Sim. E a sinusite? Como ela se diferencia? A sinusite é quando a inflamação, a rinite é a inflamação do nariz, digamos assim. A sinusite é a inflamação que ocorre nos seios da face. Então é normal o paciente, é comum o paciente ter, nem todos os casos de sinusite o paciente vai ter dor. Tem sinusite, o paciente às vezes não tem dor na face, não tem dor de cabeça. Mas é um sintoma comum, além da congestão nasal, da secreção. Normalmente quando é uma sinusite mais alérgica ou viral, a paciente tem dores na face, ao mesmo tempo a secreção normalmente é mais clara, ou um pouco mucoide, que a gente fala, que não é purulenta. Agora, sinusite já bacteriana, quando tem bactéria, a secreção fica mais grossa, fica aquela secreção espessa. Normalmente pode dar febre, mas a febre em sinusite não é comum, febre alta, normalmente é uma febre mais baixa que dá. Então essas são as mais diferenças, assim. A febre pode ser um diferencial no diagnóstico dessas doenças respiratórias com o Covid? Ou é só um sintoma de alerta? Digamos que é um sintoma de alerta, né? Porque as outras doenças também podem dar febre, né? Então, mas normalmente febre alta realmente não é comum uma sinusite, por exemplo, dar febre muito alta, a não ser que ela tenha algum tipo de complicação. E no corona, a febre ela é alta? É mais comum uma febre alta. Já no início da contaminação ou não?
É o que eu falei, normalmente é muito inespecífico, né? Já tive paciente que estava com sintomas de gripe leve, sem febre, testou e deu positivo. Então é difícil a gente realmente diferenciar. Mas a febre, quando do coronavírus, a maioria das vezes é febre alta, de 39, febres um pouco mais aquele mal-estar no corpo, mas aquela dor no corpo, dor nas articulações. Então já é um quadro realmente mais, a gente vê que o paciente está um pouco mais debilitado. É porque essas doenças respiratórias podem ser causadas por bactérias, vírus, né, ou agentes, né, externos, no caso de alergias, né, doutor? E no caso, o coronavírus, vamos explicar, é um vírus de uma família aí que é conhecida desde a década de 60, e parece que 3 causam doenças respiratórias no aparelho superior respiratório, né, que o senhor poderia explicar para a gente que seria essa parte aqui do nosso corpo? Ele é um vírus, né, como você bem disse, tem uma gama de vários vírus, já eram conhecidos alguns subtipos dele. Então, esse é um subtipo novo, que é o Covid-19, e realmente ele começa afetando a via nasal, começa com sintomas de uma gripe e acaba afetando os pulmões, que é a maior chance de evoluir para os casos graves da doença, é quando realmente atinge a parte pulmonar. Então, é aí que a gente tem que tomar todos os cuidados realmente. Um sintoma que é um sintoma que a gente tem que sempre ficar de olho, claro que existem várias doenças que podem causar esse sintoma, mas é a alteração do olfato. Então, o paciente que começa a sentir a alteração do olfato, a perda do paladar, normalmente se você não está sentindo o cheiro das coisas corretamente, você também não sente o gosto corretamente. Tem uma certa ligação. Mas a perda do olfato ou a diminuição, a alteração do olfato, por exemplo, é um sinal de alerta que do coronavírus na região nasal, por exemplo. Então, a gente tem que estar sempre de olho. Agora, tem doenças como polipose nasal, mas são algumas doenças crônicas, até mesmo um resfriado pode dar perda do olfato, mas já não é tão comum. Então, um paciente que procura a gente no consultório com perda do olfato, a gente sempre pensa realmente no coronavírus e é o paciente que tem que realmente realizar exame para a gente descartar. Sim, então a conduta está sendo essa, a anamnese dos sintomas e já fazer os exames, a testagem, de forma mais Isso. segura. É assim que Sim. a especialidade, né, vocês, os otorrinos, estão fazendo nesse momento, é esse protocolo que vocês estão tomando, Exatamente. Então, o praticando. paciente, às vezes, o paciente procura a gente, a primeira coisa, nós vamos fazer um exame físico completo, ter uma certeza do quadro, se diferenciar de uma infecção bacteriana, de uma viral, e toda infecção que a gente suspeita de uma infecção viral, a gente está solicitando o exame realmente. No começo estava muito difícil realizar os exames, não tinha, então era bem mais complicado no começo da pandemia. Agora nós já estamos tendo vários exames, a disponibilidade está bem maior. Tem vários tipos de exame, aquele do cotonete, é um dos mais indicados, que é o PCR, que a gente fala, para a gente poder avaliar se tem fragmentos do vírus ou não na mucosa nasal, na cavidade oral. Então, o ideal de realizar esses exames, que isso até os colegas infectologistas que estão estudando bastante a área, eles falam que o ideal não é realizar no primeiro dia de sintoma também, que muitas vezes pode dar negativo ainda. O ideal de realizar o exame é no terceiro dia para frente do sintoma. Quando começa com sintomas leves, às vezes o exame ainda pode estar negativo. Então, o mais indicado de realizar é a partir do terceiro dia de sintomas, assim, e aí realmente fazer o exame do PCR. Doutor, e no caso da pessoa começar a sentir os sintomas, ela deve já procurar o atendimento médico, um otorrino, ou não? Ela deve aguardar, pode se medicar com os medicamentos que comumente se toma nessas situações. Qual é a recomendação? Olha, hoje eu creio que a melhor recomendação é realmente a gente fazer o diagnóstico, quanto antes melhor. Então, não ficar esperando o sintoma piorar muito. Eu acho que tá com sintomas de gripe, de sinusite, a gente tem que fazer o diagnóstico. Então, eu acho que o ideal é procurar um otorrino, que seja da sua confiança, fazer um exame físico bem certinho. Lógico que a gente está tomando todos os cuidados, né? Mas a gente realmente eu recomendo que procure uma ajuda e não deixe piorar, para a gente poder fazer o diagnóstico quanto antes. Sim. A vacinação, doutor, é indicada para que as pessoas realmente se protejam
tanto dessas doenças respiratórias provocadas pelos vírus já existentes e que têm vacina, isso ajuda nesse momento da pandemia? Eu acho extremamente importante, sim, a vacinação. Eu, por exemplo, já me vacinei, toda a minha família já vacinou. Ah, eu também, doutor. Eu acho muito importante, porque você, querendo ou não, você está se protegendo de outros vírus. E como eu falei, é um vírus muito novo, nós estamos estudando ele, a gente tem muito ainda o que aprender sobre a doença. Ele pode ter uma sintomatologia muito diferente de um paciente para outro. Então, na dúvida, realmente, procurar e fazer o diagnóstico. Então, a vacina, pelo menos você já está vacinado contra o H1N1, contra os outros tipos de influenza, eu acho extremamente importante. Doutor, e no tratamento no consultório, no diagnóstico no consultório, como é que esses exames que vocês costumam fazer, vocês estão realizando aquele que enfia o caninho aqui na parte nasal? Está sendo feito com o corona? Nós ficamos um bom tempo sem realizar exames, a não ser em caso de urgência mesmo, suspeita de um tumor, que a gente precisa de uma avaliação, às vezes alguns pacientes com suspeita até mesmo de um tumor maligno. Então, tem certos casos que realmente eram feitos. Agora, a gente está, por exemplo, lá no hospital que eu trabalho, a gente está tomando todos os cuidados, fazendo o exame totalmente paramentado, e é lógico, entre o paciente e o outro são vários aparelhos que usam, então fica num processo de esterilização, justamente para não ter risco de causar algum tipo de contaminação. Mas o exame é realizado em casos selecionados, quando o médico fica na dúvida se é uma infecção, se é uma sinusite, às vezes precisa fazer aquele exame da fibroscopia, que é esse que você comentou, da câmerazinha pelo nariz. Então, a gente tem realizado com todos os cuidados, todas as medidas, né, de prevenção possíveis e em alguns casos selecionados, sim. Os pacientes que possuem doenças crônicas respiratórias, quais são as recomendações que vocês estão passando neste momento da pandemia? Então, o principal agora realmente é a prevenção. Manter sempre hidratado a mucosa nasal, normalmente a gente indica soro fisiológico para ir lavando o nariz, o paciente mantendo o nariz sempre limpo, hidratado. Isso pode, eu sempre falo para os meus pacientes, podem usar o soro à vontade realmente, para você poder manter sempre a via aérea limpa, né? O nariz tem essa função de filtrar, umidificar e aquecer o ar chegar dessa forma filtrado, umidificado e aquecido na nossa garganta e nos nossos pulmões. Então, isso é extremamente importante, manter essa limpeza, e principalmente nessas fases. Então, para a gente evitar algumas infecções, acho que a melhor recomendação realmente é a limpeza. Pacientes alérgicos, tomar todas aquelas medidas, evitar tapete, cortina em casa, também evitar ficar passando, por exemplo, varrendo o chão, o ideal às vezes passar um pano úmido para não subir poeira. Então, todas essas medidas mais preventivas que são bem importantes para a gente prevenir problemas respiratórios mesmo. Doutor, pacientes com asma, bronquite, enfisema, são pacientes do grupo de risco? Há uma conduta diferente para esses pacientes? Sim, todos os pacientes com problema pulmonar, já principalmente asma, que você comentou, bronquite, a gente tem que tomar alguns cuidados a mais, sim. Então, são pacientes que já têm o pulmão com alguma certa debilitar, com algum problema pulmonar, então a gente tem que tomar alguns cuidados a mais, sim. Principalmente em sintomas relacionados, a gente já viu alguns artigos que provam que esse tipo de paciente podem evoluir para forma grave, então ele tem que tomar uns cuidados a mais. Sim. Vamos falar também da forma que o Covid ele atua, ele pode atingir pulmão, as sequelas que ele pode deixar. O que vocês estão presenciando, doutor? Normalmente eu tive alguns colegas até que tiveram Covid, até da experiência deles, que eles comentaram comigo. O paciente fica com um certo fica debilitado depois. Eu diria que é mais ou menos um mês o paciente se recuperar. Sente aquele mal-estar, uma fraqueza muscular, dor no corpo. Alguns relatos até mesmo que a memória fica um pouco afetada. Então tem alguns relatos relacionados até nessa parte neurológica também que o Covid pode afetar. O pulmão eu vejo que a maioria dos pacientes tem tido uma boa readaptação, uma boa melhora da função pulmonar, mas algumas sequelas realmente ficam nesse sentido, principalmente de fraqueza. Isso o paciente às vezes demora um pouco para recuperar. Pelo que eu tenho visto, os pacientes e colegas que precisaram realmente de internação devido ao Covid, eles levaram mais ou menos um mês para tirar esse mal-estar do corpo, esses sintomas
realmente que o Covid dá, né? Sim. Aí a fisioterapia respiratória pode ajudar esses pacientes no pós-contaminação e tratamento? Sim, eu creio que a fisioterapia é extremamente importante, até mesmo durante o tratamento, né, e no pós também, a melhora bastante. As fisioterapeutas têm vários exercícios que melhoram bastante, então eu creio que é extremamente importante. Às vezes, Doutor, casos graves, pacientes que ficaram entubados, por exemplo, até mesmo problemas, às vezes, dificuldade para falar no começo, devido ao tubo, até mesmo pacientes que tiveram, às vezes, eventualmente, que fazer uma traqueotomia. Então, às vezes, além da fisioterapia também, o pessoal da fonoaudiologia ajuda muito os pacientes no tratamento fonoterápico. Isso realmente ajuda muito na recuperação. doutor, depois de passar esse surto da Covid, que a gente espera que passe logo, tudo indica que será necessário reforçar programas de saúde destinado mais específico para as doenças respiratórias. Eu creio que depois, se Deus quiser, logo vai passar. Eu creio que vai ficar muito aprendizado, desde a parte de higiene, higienização das mãos. Nós médicos já estamos acostumados, sempre entre um paciente e outro a gente está lavando a mão. Então, não sei nem quantas vezes eu lavo a mão por dia, assim, é muito mesmo. Às vezes eu vou examinar o paciente hoje praticamente dobrou, né? Mas a gente sempre já lavava bem as mãos antes. Então, a gente vai examinar o paciente, tem que lavar a mão, vai comer, tem que lavar a mão. Então, eu acho que essa parte de higiene pessoal, principalmente, eu acho que vai ficar para todo mundo está vendo a importância disso, né? Então, essas medidas realmente vai ser importante no futuro para a gente prevenir outras doenças e tudo mais. Na política pública da atenção primária, as doenças respiratórias vão começar a ter um destaque, uma atenção mais reforçada, não é, doutor? É, sim, igual como nós vimos desde a época do H1N1, né? Realmente já também foi uma doença que teve, né, um impacto grande, também afetou bastante essa parte respiratória, essa parte pulmonar principalmente. Então, isso são doenças que cada vez a gente vai tendo que aprender mais e tomando todas as medidas preventivas. Então, é importante nessa parte da medicina preventiva, principalmente, os médicos que cuidam mais da população, mesmo de prevenção, esse vai ter que tomar realmente um cuidado a mais nessa parte de doenças respiratórias mesmo. Sim. Doutor, o senhor, como a sua experiência que você está tendo no consultório, como é que o aprendizado que o senhor está tirando, como é que o senhor está lidando com tudo isso? A gente vê que mudou muito a nossa vida do consultório, o fluxo hoje está totalmente diferente, então nós tivemos que tomar várias medidas preventivas. Hoje nós estamos já até pensando em algumas reformas que nós vamos fazer, até mesmo no consultório, pensando justamente em prevenção de doenças respiratórias, principalmente, para não ter esse risco de contaminação. Então, tudo isso são coisas que a gente vai pensando, a gente vai reformulando. Estamos até alguns projetos de mudança realmente nos consultórios lá do nosso hospital. Então, isso são os cuidados que realmente a gente já muda realmente o pensamento da gente. A gente vê essa parte de um certo distanciamento social, necessidade de ampliar a sala de espera, deixar uma sala de espera mais ampla. Então, isso tudo a gente já está realmente vendo, porque alguns projetos já praticamente prontos para mudança nesse sentido. Porque a gente está falando de um vírus que não tem nem um ano que ele está aí atuando e ele é muito rápido a contaminação, né, doutor? Isso é uma coisa desafiadora para vocês, para a ciência como um todo. A contaminação dele é muito fácil, é pelo ar, né? Respirar, e isso está sendo um grande desafio. É um grande desafio, que é como você comentou, ele é um vírus altamente contagioso e fácil de pegar, né? Então, é complicado, e mesmo pessoas com sintomas leves, às vezes não sabe se tem, se não tem, pode estar transmitindo. Então, por isso que eu sempre comento com os pacientes, na dúvida, qualquer sintoma de via respiratória, hoje a gente tem que pensar e tomar todos os cuidados como se a gente estivesse realmente com a doença. Enfim, manter um certo distanciamento social de um amigo. Se você está resfriado, está gripado, não ficar abraçando, beijando nesse momento, né? Nem mesmo dando a mão. Então, tá tudo. Nós brasileiros somos um povo muito caloroso, então nós estamos acostumados a
abraçar, beijar, essa é a nossa forma de sempre cumprimentar. E eu creio que até isso vai mudar um pouco, né? A pessoa vai ficar um pouco mais, alguns têm até alguns receios, outros já não, mas a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente pacientes que estão com alguns tipos de sintoma, ter esse certo cuidado, sabe? Isso vai ser importante. A gente antigamente, né, com a gripe no comum, as pessoas chegavam, abraçavam, cumprimentavam, dava beijinho, mesmo gripadas, aí dali uma semana a gente estava com gripe. E agora nesse período de incubação que transmite, é mais desafiador ainda. Doutor, então só para a gente reforçar esse pós-Covid e as recomendações médicas para as pessoas nesse momento com relação às doenças respiratórias, a esses sintomas que são semelhantes, parecidos, iguais, né, da dor no corpo, dor de cabeça, da rinite, sinusite, na gripe, resfriado. Então, quais são as recomendações que vocês estão passando neste momento para a gente fechar o programa? Então, eu creio que o importante é realmente você começa com alguns sintomas, procurar uma ajuda médica especializada, seja um otorrinolaringologista, se o sintoma for mais nariz, via aérea superior, seja um pneumologista, se o sintoma for mais na região pulmonar, né, tosses e realmente aquele chiado no peito, e a gente realmente fazer o diagnóstico, para a gente ter certeza de que realmente se trata de uma rinite, de uma bronquite, de uma asma, e tomando as medidas preventivas. Isso é extremamente importante para todos. Qualquer sintoma, seja leve ou não, a gente tem que tomar os cuidados preventivos, tá sempre lavando a mão, sempre higienizando. Álcool gel a gente usa, mas água e sabão serve muito bem, né? Então não precisa só ficar no álcool gel. Eu creio que água e sabão mesmo está ótimo. Claro que se você está em algum ambiente que não tem, o álcool gel também é muito bom, ajuda muito. Tomando essas medidas preventivas e procurar um médico especializado para realmente fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Não tentar se automedicar nessa fase, principalmente. Isso é claro que a gente fala que nunca é bom, né? A automedicação pode dar problemas. Então, o certo é realmente você está com sintomas, se for da área superior, um otorrinolaringologista, se for mais da região mais inferior, do tórax, pulmão, aí um pneumologista. E fazer o exame, ser examinado, ter certeza do seu diagnóstico, para poder ficar mais tranquilo. Crianças e idosos, quais são as recomendações? As crianças, realmente, a gente vê, eu vejo pelos meus filhos, até alguns pacientes, a gente vê que é complicado, eles não querem usar máscara, né? Às vezes é complicado a gente conseguir fazer com que a criança use máscara, até alguns idosos também, que já, às vezes, idosos até com alguns problemas já neurológicos, também às vezes não querem usar máscara. Mas o ideal, desde o possível, nessa fase, realmente usar a máscara, manter também a higiene das mãos das crianças, que as crianças também realmente eles põem a mão em tudo quanto é lugar, eles querem pegar tudo, ver tudo, então ter alguns cuidados, né? As crianças normalmente têm sintomas mais leves ou às vezes até mesmo assintomáticos do coronavírus. Já os idosos realmente a gente tem que ter uma preocupação a mais. Eles já podem ter alguns sintomas mais graves. Então, os idosos realmente são os cuidados que a gente tem que ter maior realmente, creio que são com os idosos e os grupos de risco. Então, nós já comentamos, paciente com problema pulmonar, hipertenso, diabético, obeso. A gente vê que pacientes jovens com obesidade tendem a poder evoluir da forma ruim da doença também, então é um cuidado que a gente tem que ter com a obesidade. Por isso que é importante nessa fase, aumentou muito a prática de exercícios físicos, a gente vê bicicleta, como que está, o ciclismo está em alta, todo mundo andando de bicicleta, isso por um lado é bom, fazendo, né, se exercitando, isso é extremamente importante para todos, né, todas as faixas etárias. Né. É verdade, o ciclismo está em alta. Eu sou uma praticante, o senhor também é. A gente começa, né, a encontrar alternativas, porque tem que continuar fazendo exercício, porque o exercício é remédio, não é, doutor? Doutor, com relação aos fumantes, grupo de risco, cuidado, tem que ter. Já teve notícia que há uma proteção, quem é fumante. Vamos esclarecer isso, importante. Isso ainda não tem nada comprovado, né? Eu já vi alguns artigos falando que realmente o tabagismo até protege, tem um fator protetor. Outros falavam no começo que não, que realmente era um fator de risco.
mas ainda não tem nada muito, vamos dizer assim, comprovado cientificamente, não. A gente sabe que o cigarro realmente é muito ruim, então não tem como a gente recomendar, né? Sem contar cânceres e várias outras doenças que o cigarro pode levar. Então, a gente sempre recomenda não fumar, é isso que é o mais recomendado. Aí você me perguntou do ciclismo. Realmente eu já comprei uma bicicleta também, estou começando a pedalar. Agora, eu sempre alerto os pacientes, tomarem cuidado, porque eu faço muito, por exemplo, eu sou otorrino e sou cirurgião craniomaxilofacial. Aumentou muito o número de trauma de face, devido ao ciclismo, principalmente. As quedas, fraturas na face. Então, tomar todos os cuidados, usar os equipamentos de proteção, isso é importante. Porque teve uma semana que eu operei 4 pacientes com fraturas na face devido à queda de bicicleta. Queda de bicicleta. Então, tomar esse cuidado. Porque é um esporte que não tem contato físico, né? Então, assim, ele atende muito bem a esse momento que a gente está vivendo. Sim. Por isso que... É muito bom, um esporte bem legal, gostoso, está unindo famílias, né? A gente vê famílias inteiras, mas como o movimento aumentou muito nessas estradas de terra, principalmente, às vezes é uma bobeirinha que acontece alguns acidentes, então só para tomarem cuidado. É um esporte de que tem um certo risco. Doutor, então, tratamento da Covid é um tratamento de suporte, não temos vacina ainda, não temos um antiviral ou outro tratamento específico, medicamento disponível neste momento, não é? Então, é isso, é usar máscara, evitar aglomeração, higienização, essa é a cartilha básica, pelo menos que nós podemos fazer, porque a ciência e a medicina estão fazendo a parte delas, que é buscar o tratamento, uma solução para essa pandemia, não é, doutor? Doutor, chegamos ao final do programa, eu só tenho a agradecer a sua participação, suas explicações. Eu que agradeço. Aí, quanto ao tratamento que você comentou, realmente ainda tem várias medicações em uso, alguns testes, alguns com alguns resultados, alguns resultados até animadores, alguns trabalhos, mas o principal realmente é a prevenção. E teve o diagnóstico positivo de Covid, aí sim procurar a orientação de um médico infectologista. Eu sempre falo para meus pacientes, quem está estudando mais são os infectologistas. Então, tem várias vacinas em teste, até mesmo aqui na nossa região, e os infectologistas estão estudando muito. Então, eles vão orientar qual o melhor remédio, qual o melhor tratamento e a hora de tomar os medicamentos. Então, teve o diagnóstico positivo, procure a opinião de um especialista mesmo em infectologia. Isso é o que eu recomendo para todo mundo. Sim, correto. Doutor, obrigada por sua participação no Saúde em Foco. Obrigada mesmo. Bem, hoje nós conversamos então com o Dr. Maurício Manilha, que é otorrino, e explicou para a gente a semelhança dos sintomas das doenças respiratórias comuns que a gente já conhece com o coronavírus. Que conversa boa, né? Você gostou? Eu adorei. Bem, se você quiser assistir novamente esse programa, nós estamos no YouTube. É só você procurar a TV Câmara Rio Preto e tem lá a playlist Saúde em Foco com este programa e muitos outros que você vai gostar. Obrigada por sua atenção e até o próximo programa do Saúde em Foco.